Muito bem, pessoal. Como vai? Aqui é o professor Bruno. Hoje, nessa aula, nós vamos falar de dois pontos bem interessantes sobre o continente americano. Primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre o povoamento desse continente, vamos fazer uma discussão ali sobre as explicações para o povoamento do continente americano. E depois a gente vai falar um pouco das características desses povos que habitaram o continente americano logo após, né, o processo de ocupação, de povoamento desse continente. Então vamos lá? Bom, o povoamento do continente americano, então, é preciso a gente reconhecer que existem várias teorias que explicam o povoamento do continente americano. E existem aquelas que são mais consensuadas, digamos assim, porque tem mais aceitação entre os cientistas, tem mais evidências, tem dados mais comprovados, e existem aquelas outras teorias que vão tentando se posicionar ali e contestar as teorias mais estabelecidas. Então, basicamente, nós temos duas teorias que explicam o povoamento do continente americano. A primeira delas argumenta que o povoamento se deu por meio de migrações ocorridas há milhões de anos atrás, tendo uma delas ocorrido passando por volta de 12 mil ou 14 mil anos, em que os homens pré-históricos migraram da África por volta de 70 mil anos, tendo passado pelo continente asiático. E aí, então, no contexto de uma glaciação, eles teriam passado do continente asiático para a América do Norte por meio de uma ponte natural que teria se formado numa glaciação, ali onde hoje fica o Estreito de Bering. E a partir dali eles teriam povoado todo o continente americano, a partir desse processo, a partir dessa primeira passagem. Essa teoria ela é baseada em estudos arqueológicos de sítios que se localizam na América do Norte, e a partir dos estudos desses sítios foi elaborada essa teoria, de que dessa migração ocorrida pelo norte do continente. Contudo, outras explicações surgem à medida que novos estudos arqueológicos são realizados, novas descobertas são realizadas. Assim, uma segunda teoria diz que possivelmente houveram mais de uma onda migratória para o continente americano. Então, existe uma outra teoria que diz que a migração teria ocorrido também por Bering, mas também teria ocorrido uma migração de ilha em ilha ao longo do Oceano Pacífico. Então, esses mesmos grupos humanos que migraram da África para a Europa, para a Ásia e etc., eles também teriam migrado, para a Oceania, e a partir dali, na busca por sobrevivência, por suprimentos, enfim, por modos de vida, eles teriam migrado de ilha em ilha e teriam chegado ao continente americano. Esses estudos, essas teorias se baseiam, obviamente, nos estudos arqueológicos em alguns sítios. Existem outras teorias, como por exemplo a da arqueóloga, Nied Guidon, que faz pesquisas desde a década de 70 lá no sítio da Pedra Furada, em São Raimundo Nonato, no Piauí. Ela já traz uma teoria bem diferente, dizendo que o povo que teria ocupado aquela região teria migrado da África. No entanto, é uma teoria ainda não amplamente aceita por toda a comunidade, porque, ao que tudo indica, carece de mais estudos, mais elementos capazes de comprovar essa hipótese. Então, são várias outras teorias que estão presentes, estão no jogo, num processo muito interessante de debate sobre como se deu a ocupação no continente americano. O fato é que os povos que aqui surgiram nas épocas antes do nosso tempo, muito antes do nosso tempo, não são autóctones, ou seja, eles não surgiram, não evoluíram dentro do próprio continente, mas sim migraram para cá em processos que ainda estão para serem descobertos enfim, analisados pela equipe, pelos estudiosos. O fato é que a presença desses povos no período pré-histórico, no período anterior à chegada dos europeus, né, ali no século XV, vai fazer com que todo o continente esteja ocupado por povos de diferentes culturas, de diferentes línguas, com diferentes hábitos, ao longo dessa época em que os europeus chegam aqui
na América. Então, no século XV, quando se dá a chegada do colonizador europeu, nós temos aí, como a gente pode ver nesse mapa, uma distribuição dos diversos povos, das diversas culturas que habitavam o continente americano. Desde o extremo norte, nas áreas geladas, lá onde ficam os esquimós, até o extremo sul, onde temos ali os araucanos. Então, ou seja, todo o continente era ocupado, o que nos leva a questionar aquele discurso colonizador que diz que era um grande vazio, em que era possível explorar toda a terra, que a terra estava completamente disponível. Na verdade, o que nós vemos ao longo da história é que este território estava ocupado por diferentes povos que ocupavam e exploravam esse território de forma muito diferente daquela que vai se estabelecer após o domínio europeu e a sua chegada aqui no século XV. A constituição, a posição desses povos, né, a distribuição desses povos a partir do século XV, ela vai mudar porque os europeus vão instituir os seus impérios coloniais. E aí o mapa de ocupação territorial vai mudar, consequentemente, dando origem a novas denominações territoriais que vão expressar os interesses políticos e econômicos das nações que passam a explorar a terra a partir de então. Então, finalizando essa primeira parte, é preciso enfatizar que a chegada europeia no continente americano, a partir do século XV, a partir de Colombo, ali em 1492, ou antes dele, outros navegadores que teriam chegado ao continente, não inaugura nenhuma história desses povos que ocupam, que vivem, que viviam, né, neste continente. Na verdade, são povos que já ocupam esse continente há muito tempo, construíram uma história muito rica, com diversos desenvolvimentos tecnológicos, diversas formas de se organizar e lidar com a geografia, com o meio ambiente e com os diferentes espaços existentes nesse território. Assim, passando para o próximo slide, nós podemos discutir um pouco sobre as características desses povos que habitavam a América, a chamada América pré-colombiana, ou seja, a América anterior à chegada de Colombo, ou seja, a América que se desenvolveu de uma forma livre, sem a presença de um dominador neste território. A partir daí, a gente pode estabelecer, né, três grupos, três diferentes tipos de agrupamentos humanos. Os caçadores-coletores, os agricultores de florestas tropicais e as grandes civilizações agrícolas. Eles vão ocupar todo o continente americano e vão ali desenvolver os seus hábitos, os seus modos de vida, respondendo de maneiras diferentes aos desafios que o meio ambiente estabelecia para eles. É importante frisar que, como eu mencionei mais acima, né, no momento anterior, lá no primeiro slide, para falar um pouco das migrações, todas as informações que nós temos sobre a ocupação do continente, sobre esses povos, é baseada em estudos arqueológicos, em diversos sítios arqueológicos espalhados ao longo do continente. São estudos realizados ao longo de décadas, e que envolve vários tipos de profissionais. Envolve arqueólogos, envolve paleontólogos, envolve historiadores, envolve antropólogos, todos eles dedicados a conhecer um pouco da história desses povos que viviam aqui antes da chegada do homem branco. Aqui nós temos então uma imagem que já é uma imagem defasada dos sítios arqueológicos na América. Muito provavelmente existem muito mais outros sítios existentes aí no continente americano. Então vamos começar falando das características dos povos caçadores e coletores. Como o próprio nome sugere, eram povos que viviam da caça e da coleta. E os estudiosos os chamam de paleoíndios. Eles usam esse termo porque as características que esses povos apresentam são similares aos homens pré-históricos do período paleolítico. Ou seja, eles viviam, eram dependentes do meio, dependentes da natureza, usavam ferramentas rudimentares, geralmente de pedra lascada, né? Não praticavam agricultura. Né? Então, como está definido aqui nos tópicos, a gente pode ver, eles viviam à base de plantas e animais selvagens, se organizavam em pequenos bandos com divisão de tarefas, homens caçavam, mulheres coletavam, fabricavam instrumentos de pedra de múltiplos usos
para cortar, raspar e bater, e geralmente esses instrumentos eles eram descartáveis, ou seja, era feito para uma determinada tarefa e após o uso ele era descartado, então era feito outro instrumento, outra ferramenta. E geralmente esses primeiros povos, os povos caçadores e coletores, eles viviam nos ambientes da natureza. E era muito comum que eles utilizassem abrigos sob as rochas. Por isso que é comum falar dos homens das cavernas, né? São aqueles que habitam as cavernas. Então haviam dois tipos de abrigos que eles utilizavam: os abrigos que eram residenciais, ou seja, evidenciavam uma ocupação permanente, indicando que aquele grupo se fixou naquele território por um tempo maior, né, do que o normal para esse tipo de grupo. E haviam os acampamentos, que tinham a finalidade de uma ocupação temporária. A vantagem dos abrigos sob as rochas era que oferecia uma proteção do frio, né, uma proteção também do calor, e dava uma proteção também contra os animais selvagens, né, os predadores. É também nesses ambientes que são encontradas as pinturas rupestres, como nós podemos ver na imagem aí ao lado. Essa pintura é do sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, no Piauí, e indica pinturas de animais vistos e vividos, né, que os homens pré-históricos caçavam naquela época. A característica das pinturas rupestres de São Raimundo Nonato é que elas têm muito movimento, indicando que esse tipo de animal fazia parte do cotidiano desses seres, desses homens pré-históricos, desses paleoíndios, né? Dando sequência, nós temos, além desses caçadores e coletores que viviam sob as rochas, nós temos também aqueles que viviam próximo ao mar, vivendo da coleta de moluscos e da pesca. São esses paleoíndios, né, que vão construir um dos sítios arqueológicos mais importantes do Brasil, os chamados sambaquis. O sambaquis, a palavra sambaquis significa um monte de conchas. É uma montanha, um morro, né, que resultante do acúmulo, do descarte dessas conchas. E ali neste morro é possível encontrar ferramentas, restos de conchas de alimentos, né, mariscos, etc., mas também ossos humanos, pedaços de cerâmica, restos de fogueira, indicando que as camadas, né, desse monte de conchas indica uma permanência sobre aquele espaço, ou seja, esses povos eles viviam exatamente onde eles descartavam os restos dos seus alimentos. Esses montes de concha, os sambaquis, eles tinham várias funcionalidades, cada região apresenta uma funcionalidade específica, né? Uma característica, né, singular, mas é possível que eles tenham servido tanto para sepultamento, quanto para descarte, quanto para abrigo, enfim, várias funcionalidades. Aqui na imagem nós temos um dos maiores sambaquis do Brasil, que é o sambaqui A e B de Guaraguaçu, no Pontal do Paraná. É um sambaqui que mede 300 metros de comprimento, é um dos maiores sambaquis que nós temos, 21 metros de altura, e é utilizado para estudos até hoje, para saber quais eram os hábitos, quais eram as rotinas que esses povos, esses paleoíndios que viveram, né, no litoral, tinham. Passando para o próximo aqui, nós temos... Ele não quer virar. Opa, virou agora. Nós temos os povos agricultores das florestas tropicais, né? Esses povos eles vão desenvolver a prática agrícola, né? São os povos da floresta, né? Eles vão viver nas grandes florestas tropicais da América e lá eles vão encontrar ótimas condições de sobrevivência e vão deixar, né, importantes vestígios do seu modo de vida, como a cerâmica, os aterros funerários, restos de comida, de moradia. A presença de cerâmica num sítio arqueológico indica que aquele povo que viveu naquela região já era um povo sedentário, porque a cerâmica indica uma preocupação com o armazenamento de grãos, principalmente. Né? Então, a fabricação da cerâmica indica que aquele povo alcançou um determinado estágio de organização e resposta aos desafios do meio, que exigia dele uma previsibilidade de alimentos.
Então, a cerâmica indica que aquele povo era um povo fixado, era um povo que praticava agricultura, era um povo, portanto, sedentário. Esses povos agricultores das florestas tropicais, eles vão surgir por volta de 1200 a.C., ali na região do rio Mississippi, na América do Norte. Alguns séculos depois, vão se desenvolver povos com a mesma característica na ilha de Marajó, onde eles vão desenvolver a cultura marajoara, né? Com a sua cerâmica típica, como a gente pode ver nessa imagem, com esses desenhos muito típicos da cultura marajoara. Além dos povos agricultores das florestas tropicais, nós vamos ter aqueles que vão ser os povos mais conhecidos, né, da sociedade brasileira, que são os tupis e os gês. Né? Esses povos eles vão ocupar boa parte do território brasileiro e vão formar a cultura tupi-guarani, que vai se constituir como resultado de um grande movimento migratório ocorrido ali por volta de 500 a.C. Eles vão habitaram a costa atlântica da América do Sul, eram seminômades e praticando ali uma agricultura de subsistência. Foram os grupos que os portugueses e franceses tiveram contato quando aqui chegaram no século XVI. Como a gente pode ver aqui na imagem, uma pintura do Jean Delery, que foi um viajante francês que esteve no Brasil no século XVI, e ele fez essa representação de um grupo, né, de dois índios existentes no Brasil. É preciso fazer a devida crítica, né, às características do desenho, porque a gente pode ser iludido levado à ideia de que essa era a aparência, né, dos povos indígenas, mas é preciso considerar que o artista ele traz, né, os seus cânones artísticos, o seu jeito de desenhar, a sua técnica de desenhar. E essa técnica, ao representar aquilo que ele via, na verdade, ele recria aquilo que ele via. Então, esses traços, esses gestos, por exemplo, presentes na imagem, como você pode ver, o braço, a cintura, o jeito de segurar o tacape, são marcas muito fortes de uma pintura de herança greco-romana. Né? Se você buscar algumas pinturas renascentistas, você vai ver que esses gestos estão presentes, são gestos meio que padrão de algumas dessas pinturas. Então é preciso olhar com a devida reserva essa imagem do Jean Delery, porque ela não é um retrato fiel daquilo que ele via, daquilo que ele procurava representar. Pois bem, e assim nós temos que em 1500 a população indígena no Brasil era esta que nós podemos ver na imagem. Né? Todo o território ele contava com a presença de diversos tipos de povos, né? Ocupando ali desde das densas florestas da Amazônia até a região do nosso estado aqui no Espírito Santo, e mostrando que o continente, o território, seja de toda a América, seja do Brasil, era um território plenamente ocupado, plenamente povoado por povos que desenvolveram as suas culturas, os seus hábitos, os seus modos de vida aqui nesta terra. Então, quando os europeus aqui chegaram e iniciaram o processo de conquista do territorial, o que eles fizeram de fato não é nada mais, nada menos que uma conquista, ou seja, dominaram culturas que estavam aqui há milênios, numa relação simbiótica com o meio, com a natureza. O fenômeno não, né, o resultado desse processo a gente sente até hoje com a diminuição dos povos indígenas, uma diminuição bastante drástica. Se você olhar aqui na imagem, ela traz uma informação muito importante. Né? Antes da chegada dos portugueses, viviam por aqui 5 milhões de indígenas. Hoje, o número é de aproximadamente 900 mil. Esses números variam um pouco, né? Mas realmente houve uma redução muito drástica dos povos indígenas existentes no Brasil desde a chegada dos europeus. O fato de as guerras travadas, as doenças trazidas pelos europeus, só contribuíram para reduzir a presença desses povos no nosso território. E, por fim, aqui nós temos as referências de textos, imagens e vídeos. Não é porque uma informação está na internet que ela não tenha dono. Então é sempre importante a gente indicar
de onde nós tiramos os materiais que nós usamos. Então aqui tem os links, se você quiser conferir os links de imagens, links de textos que eu utilizei para preparar essa aula para vocês. E nós temos aqui a nossa imagem, História à Toa, que é o nosso canal. Muito obrigado pela presença e até a próxima.